Bom dia, pessoal. Bem, eu gostaria de fazer, né, aqui a correção das atividades avaliativas, juntamente com todos vocês, tá certo? Deixa eu colocar aqui na tela para a gente poder dar início a essa correção. Bem, pessoal, deixa eu ampliar aqui a tela, para ficar um pouquinho mais claro, né, mais visível. O exercício de número 1, ele diz o seguinte: Adolf Hitler usava uma saudação característica. Claro que é conhecido de todos, né? Ele esticava o braço um pouco inclinado para cima e todos o acompanhavam repetindo a mesma saudação. Como eu disse para vocês no decorrer das aulas, esse gesto ele está associado à ideia da função de primeiro grau, tá? Quando o coeficiente angular é positivo, ou seja, ele está associado à ideia de avançar. Então, quando esse gesto era feito tanto pelo Hitler quanto por todos os seus seguidores, eles estavam indicando um avanço do seu exército, tá? Então, quando eu tenho aqui um movimento progressivo, eu tenho uma reta com essa inclinação, tá? E aí, vamos à pergunta. Analisando os gráficos do movimento uniforme, é fácil perceber uma similaridade entre o gesto e um dos gráficos abaixo. Esse gráfico é o... Bem, como nós já comentamos, né? Nós temos aqui como alternativa a letra B, tá? Por quê? Porque indica um movimento progressivo, um movimento em que os espaços ocupados pelo móvel são cada vez maiores. Então, na letrinha B, nós temos a alternativa correta, tá certo? Continuando, pessoal. Exercício de número 2. A figura a seguir representa a posição de um móvel em movimento uniforme, no instante t igual a zero. Isso quer dizer o quê? Que a posição inicial do móvel é a posição de número 30 metros, tá? Sendo 10 metros por segundo o módulo de sua velocidade escalar, pede-se, letra a equação horária dos espaços do móvel. Acredito que é do conhecimento de todos, né, que o movimento uniforme ele é representado pela expressão S igual a S0 mais V vezes T. Ou seja, posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Bem, se pediu para determinar a equação horária ou a função horária, o S continua como sendo incógnita, nós vamos substituir os valores no S0, que é a posição inicial, e no V, que é a velocidade. Posição inicial, onde a partícula se encontra. Posição de número 30. Detalhe, pessoal, a setinha indica que o movimento é no sentido decrescente da trajetória, por isso, associamos à velocidade o sinal negativo. O exercício disse que o módulo da velocidade é de 10 metros por segundo. Isso quer dizer que a nossa função horária é S igual a 30 menos 10t, certo? Letra B. A letra B quer que a gente encontre um instante em que o móvel passa pelo espaço S igual a 40 metros. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que no S nós vamos colocar o número menos 40. Então, menos 40 é igual a 30 menos 10 vezes t. Bem, pessoal, aqui é simples, né? O termo com a incógnita, que no caso aqui é o menos 10t,
ele tem que vir para o primeiro membro, e os termos independentes, como por exemplo o menos 40, vai vir para o segundo membro. Lembrando que a gente usa operação inversa. Se o 10t tem sinal negativo, ele vem para o primeiro membro, 10t positivo. Então, 10t igual a 30. O 40, ele está no primeiro membro negativo, ele vai vir para o segundo membro positivo. Então, vai ficar 30 mais 40. 30 mais 40, 70. Então, 10t igual a 70. Se o 10 está multiplicando o t, isso quer dizer que o 10 vai passar dividindo na forma de uma fração. Então, fica 70 dividido por 10. 70 dividido por 10, nós teremos, então, 7 segundos. Isso quer dizer que o móvel passa pela posição S igual a 40 em 7 segundos. Você poderia encontrar essa mesma resposta, 7 segundos, utilizando o princípio da contagem. Ele está no 30. Se a velocidade é 10 no sentido retrógrado, em 1 segundo ele vem para o 20, 2 segundos ele vem para o 10, 3 segundos ele vem para o 0, 4 segundos ele iria para o menos 10, 5 segundos para o menos 20, 6 segundos para o menos 30, 7 segundos para o menos 40, que é o que o exercício nos mostrou aqui. Tá certo? Então, se eu utilizasse o princípio da contagem, lembrando que 10 metros por segundo de velocidade, quer dizer que em cada segundo ele vai deslocar 10 metros. Nesse caso aqui, 10 metros no sentido retrógrado da trajetória. Ok? Exercício número 3, pessoal. As posições ocupadas por um móvel em seu movimento obedecem à função S igual a 4 mais 3t, com S medido em metros e t em segundos, no sistema internacional. Obtenha as posições dos móveis nos instantes 5 segundos e 15 segundos e classifique seu movimento em progressivo ou retrógrado. Então, o primeiro cálculo que nós vamos fazer em t igual a 5 segundos. Para isso, pessoal, o que a gente faz? A gente substitui no lugar do t o número 5. Então, se a equação é S igual a 4 mais 3t, eu vou substituir aqui o t por 5. Lembrando que numa expressão numérica, a gente resolve primeiro a multiplicação. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu vou resolver primeiro o 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. Então, S igual a 4 mais 15. 4 mais 15 vai dar 19. Isso quer dizer que a posição ocupada é igual a 19 metros. Certo? Deixa eu destacar aqui. Continuando, porém agora em t igual a 15 segundos. Então, agora nós vamos determinar a posição em t igual a 15 segundos. Vamos fazer a mesma coisa. Porém, no lugar do t, agora nós vamos colocar o número 15. Então, vai ficar S igual a 4 mais 3 vezes 15. Resolvendo primeiro a multiplicação. 3 vezes 15, 45. Então, fica S igual a 4 mais 45. 4 mais 45, 49. Então, a posição S é igual a 49 metros. Como você pode perceber, ele, no instante 5 segundos, ele está na posição 19, no instante 15 segundos, ele está na 49. Isso quer dizer que o seu movimento é progressivo. Certo?
Quando é que o movimento é classificado como progressivo? Quando os espaços crescem ao longo do tempo. Tá? Pessoal, exercício de número 4. As posições de um móvel que executa um movimento uniforme variam de acordo com a função horária. S igual a menos 10 mais 5t. No sistema internacional. Isso quer dizer o quê? O espaço é dado em metros, o tempo é dado em segundos e a velocidade é dada em metros por segundo. Para esse movimento, use S igual a S0 mais VT. E na letra A, encontre a posição inicial. Basta, pessoal, para isso, a gente fazer essa associação. Ó. Deixa eu, antes de tudo, colocar a função horária do movimento. Deixa eu colocá-la aqui abaixo. S igual a S0 mais VT. Deixa eu colocar aqui a equação do exercício. Então, nesse caso, pessoal, basta a gente fazer a associação, tá? Como você pode verificar aqui, ó. Posição inicial, menos 10. E velocidade, 5. Tá certo? Então, basta fazer essa associação. Isso quer dizer que a posição inicial S0 é igual a menos 10 metros. Na letra B, encontre a velocidade escalar instantânea. V, como nós já dissemos, igual a 5 metros por segundo. Classifique o movimento em progressivo ou retrógrado. Como você pode verificar, a velocidade tem sinal positivo. Isso quer dizer que o movimento é progressivo. Certo? Movimento progressivo, pois o sinal da velocidade é positivo. Aqui na letra D, pessoal, pede para a gente construir o gráfico do espaço em função do tempo. Bem, deixa eu só observar com vocês aqui, ó. Posição inicial, menos 10, velocidade 5. Nós podemos, pessoal, fazer isso de forma bem prática, tá? Primeira coisa que eu tenho que definir aqui, uma escala. Por exemplo, na origem, eu tenho o marco 0. Vamos de 2 em 2 quadrinhos para 5 metros. Então, 5 metros abaixo de 0, 5 negativo. 10 metros abaixo de 0, 10 negativos. Da mesma forma, acima de 0, 5 e 10. Como a velocidade é de 5 em 5, deixa eu criar uma tabelinha aqui, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Espaço em metros, tempo em segundos. Ó, no instante 0, o espaço é menos 10. Isso quer dizer que o 0 vai formar par com o menos 10. No instante 1, lembrando que é necessário apenas 2 pontos. Tá? Não precisa você colocar 3, 4, 5 pontos. No instante 1, ele vai deslocar 5 metros. Se ele está no menos 10 e ele desloca 5 para a direita, ele vai para o menos 5, porque menos 10 mais 5 dá menos 5. Então, no instante 1 segundo, ele vai estar no menos 5. No instante 2 segundos, ele vai deslocar
mais 5 metros. Menos 5 mais 5, 0. Então, 2 vai formar par com o 0. Instante 3 segundos. 0 mais 5, 5. Professor, mas por que o 5? Porque a velocidade é 5 metros por segundo. Aí você vai contando de 5 em 5 na variação do espaço. Então, o instante 3 forma par com a posição 5. E para a gente encerrar, eu quis colocar aqui esses instantes, 0, 1, 2, 3, 4. Ele vai deslocar mais 5. 5 mais 5, 10. Então, no instante 4, o móvel passa pela posição de número 10. Como você pode perceber, você vai ter essa linha reta crescente, certo? Essa linha reta vai representar o gráfico do movimento, certo? Para poder continuar, pessoal, tenho que apagar a tela. Caso você tenha necessidade, esteja fazendo uma anotação, dê uma pausa no vídeo. Então, pessoal, continuando. Exercício de número 5. As posições de um móvel que executa o movimento uniforme variam de acordo com a função S igual a menos 6 mais 3t. Para esse movimento, letra A, classifique o movimento em progressivo ou retrógrado. Essa classificação, ela depende do sinal da velocidade. Como é um sinal positivo, né, mais 3t, então, nesse caso, eu vou classificar o movimento como sendo progressivo, tá? Então, o movimento é progressivo. Letra B, construa o gráfico espaço versus tempo. Da mesma forma, nós vamos ter que fazer a tabelinha aqui, ó. Tá? Vou colocar primeiro o tempo agora. Então, T, tempo em segundo. E o espaço em metros. Ó, o espaço inicial é menos 6. Então, no instante 0, o móvel está na posição menos 3. Então, vou instante 1, instante 2, instante 3, instante 4. E o que determina a variação do espaço é a velocidade. Menos 6 mais 3 dá menos 3. Menos 3 mais 3 dá 0. 0 mais 3 dá 3. 3 mais 3, 6. Isso quer dizer que 0 e 6 dá um ponto no plano, 1 e menos 3 dá outro ponto no plano, 2 e 0 dá outro ponto no plano, 3 e 3 outro ponto no plano, 4 e 6 outro ponto no plano cartesiano. Mas eu não me canso de repetir. Como é uma função de primeiro grau, eu posso, pessoal, simplesmente usar 2 pontos apenas. Por quê? Porque vai dar uma linha reta. Então, eu vou, como eu disse para vocês, eu tenho que estabelecer uma escala. Vamos supor 2 unidades para cada 3 metros aqui. Então, 0, menos 3 e menos 6. 0, né, 3 e 6. Ok? 0 no tempo 1, 2, 3, 4 segundos. Então, o instante 0 forma par com o menos 6. Eu marco o pontinho. O instante 1 forma par com menos 3. Eu marco o pontinho. O 2 forma par com o 0. O 3 forma par com 3. E o 4, né, instante 4 segundos, forma par com a posição 6 metros. Então, 4 e 6. Eu vou ligar todos esses pontos, né?
e vou obter a reta, tá? E como vocês podem perceber, se o sinal da velocidade é positivo, o movimento é progressivo, ou seja, a reta tem inclinação voltada para cima, ok? Deixa eu apagar aqui a tela, né? E se você tiver necessidade, dê uma pausa no vídeo. Continuando então, pessoal. Exercício de número 6. Um móvel está na posição de número 20 metros, no instante t igual a 0 segundos. Em 10 segundos, chega à origem dos espaços. Observando o gráfico abaixo, determine sua velocidade escalar média. Bem, pessoal, eu quero lembrar com vocês, né, que a gente pode calcular a velocidade escalar média utilizando o deslocamento escalar e o intervalo de tempo, né? Por definição, a velocidade escalar média é a razão, ou seja, a divisão entre o deslocamento e o tempo. O deslocamento aqui nesse caso, como vocês sabem, né, eu tenho que pegar um triângulo. Aí aqui eu tenho o deslocamento de 20 a 0. O deslocamento não posso esquecer desse detalhe, pessoal. Deslocamento é posição final menos posição inicial. Ó, o 20 é a posição inicial, o 0 é a posição final. Então, quando eu pego o deslocamento, eu vou pegar 0 menos 20. Vale lembrar que a gente vai subtrair e vai conservar o sinal do módulo maior. Professor, para que serve o sinal negativo? O sinal negativo indica que o movimento é retrógrado, quer dizer que ele está voltando numa trajetória. Então, nós teremos menos 20 do deslocamento e 10 segundos do intervalo de tempo. Se eu cortar o zero aqui simplificando, eu vou ter menos 2 metros por segundos. Lembrando que o menos indica que o movimento é retrógrado. Quando o deslocamento é negativo e quando a velocidade escalar tem sinal negativo, esse é um indicativo de movimento retrógrado, tá certo? Deixa eu apagar aqui, caso você tenha necessidade, né? Pause o vídeo. Então, pessoal, continuando, né? Exercício de número 7. Assim, ó. O gráfico abaixo mostra como varia a velocidade de um móvel em função do tempo. Olhe bem, pessoal, aqui ó, é o espaço variando em função do tempo. Nesse caso, é a velocidade variando em função do tempo, tá? Para esse movimento, determine o deslocamento escalar sofrido pelo móvel. Olha bem, pessoal. Como você pode verificar, inclusive, eu até coloquei a fórmula aqui, né? O deslocamento ele é numericamente igual à área da figura. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a área da figura. Que figura é essa? É um trapézio. Como é que eu identifico um trapézio, professor? Bem, um trapézio é uma figura que tem apenas dois lados paralelos. Então, por definição, o trapézio tem dois lados paralelos e dois lados não paralelos, tá? A base maior está aqui, como já destaquei, ela vai do 0 ao 12. Então, vou substituir, fica 12. A base menor, ela vai do 0 ao 4, né? As bases são os lados paralelos, diga-se de passagem. Então, do 0 ao 4 tem 4 unidades, vezes a altura. No caso, a altura é essa medida que vai do 0 até o 4, ou seja, a altura é a distância entre as duas bases, tá? Então, nós temos 4 de altura, dividido por 2. Toda expressão numérica a gente tem que resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. 12 mais 4 dá 16. Então, vai ficar 16 vezes 4 dividido por 2. 16 vezes 4 vai dar 64. 64 dividido por 2 vai dar 32. Isso quer dizer o quê, professor?
Isso quer dizer que o deslocamento escalar é de 32 metros, certo? Pessoal, poderia fazer de outro jeito? Sim. Aí eu teria que usar um outro conceito, que é o da velocidade média, como sendo a média das velocidades. Velocidade inicial 4, velocidade final 12. A média está aqui, ó, na tela, é 8. Então, bastaria eu pegar velocidade vezes tempo. 8 vezes 4, 32, dá o mesmo resultado, certo? Usei aqui o quê? Conceito da média das velocidades. Ou seja, da velocidade média. Certinho? Vamos pagar aqui para a gente poder continuar. Continuando então, pessoal. Exercício de número 8. Você sabia que o guepardo é o animal terrestre mais rápido do mundo? Eles são eles são mais velozes do que muitos carros esportivos, conseguindo ir de 0 a 100 em apenas 3 segundos. Uma BMW M5, por exemplo, leva 4,4 segundos para atingir a mesma velocidade. Um guepardo chega a ser 3 vezes mais rápido do que o homem mais veloz do mundo, o jamaicano Usain Bolt, que corre 100 metros em pouco mais de 9 segundos. Porém, toda essa rapidez também traz alguns contratempos. A temperatura do corpo do guepardo sobe muito rápido quando eles estão em uma corrida. Assim, quando a temperatura chega a medir a média de 40 graus Celsius, eles são obrigados a parar e descansar por até 30 minutos, se recompor e aí então voltar às caçadas. Com base nas informações acima, determine a aceleração escalar que o guepardo é capaz de imprimir. Olha bem, pessoal, como você pode observar, não houve nenhuma exigência quanto à unidade de medida. Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que a gente pode efetuar, né, o cálculo nas unidades que o exercício apresentou, mas a gente também pode levar tudo para o sistema internacional. Vamos ver aqui como é que fica. Utilizando as unidades que o exercício deu. Ó, aceleração escalar média é igual a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, utilizando os valores propostos aqui. De 0 a 100, eu tenho uma variação de velocidade de 100 km por hora, em apenas 3 segundos. Então, 100 dividido por 3. O que me daria, pessoal? 100 dividido por 3, 33,3 km por hora por segundo, tá certo? Mas eu também poderia fazer a conversão para a unidade do sistema internacional. Isso quer dizer o quê? Eu vou pegar os 100 km por hora e vou dividir por 3,6, tá certo? E nesse caso, eu teria um outro resultado com uma outra unidade de medida, né? Mesma fórmula, variação da velocidade dividido pela variação do tempo. 100 dividido por 36, eu vou arredondar, 27,8 metros por segundo, dividido por 3. Arredondando novamente, né? 9,26. Porém, quando eu dividi aqui por 3,6, eu transformei para metros por segundo. Nesse caso, seria metros por segundo novamente. Então, metro por segundo ao quadrado. Tá certo? No primeiro cálculo, nós utilizamos quilômetro por hora por segundo. No segundo cálculo, nós utilizamos metro por segundo por segundo. Todas as duas alternativas são e estão corretas, tá? Por quê, professor? Porque o exercício não exigiu nenhuma unidade de medida. Se ele tivesse exigido em metro por segundo, a resposta, portanto, seria 9,26 metros por segundo ao quadrado. Ou se ele tivesse exigido, né, no sistema internacional. E para a gente encerrar, pessoal, uma questão coringa.
O falcão peregrino é o animal mais rápido do planeta e atinge sua velocidade máxima durante a caça. Para alcançar sua presa, fecha as asas e mergulha no ar, utilizando a gravidade a seu favor. Com isso, consegue atingir os incríveis 320 quilômetros por hora, que é quase a velocidade máxima de um carro de Fórmula 1, que chega a 370 quilômetros por hora. A espécie mede entre 38 e 53 centímetros de comprimento e pode pesar até 1,5 quilogramas. Habitante do hemisfério norte, o falcão se alimenta de outras aves, como pombos, e migra para o Brasil na época da primavera, podendo ser visto até mesmo em grandes cidades, trocando seu ninho em penhascos pelo topo dos arranha-céus. A velocidade de 320 km por hora atingida pelo falcão peregrino indica que, pessoal, 320 km por hora quer dizer o quê? 320 km por hora indica que, se esse valor for mantido constante, a cada hora que passa, ele vai deslocar 320 quilômetros. Tá? Então, nesse caso, a alternativa vai ser letra C. Se fosse possível manter esse valor constante, ele viajaria 300 quilômetros em uma hora. Tá? Então, aqui nós temos a letra C como alternativa correta. Tá bem? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês.